Fala pessoal, beleza? Éder aqui do Papo de Caranga. Bom, hoje eu vou fazer a avaliação aí de quais foram as minhas impressões na manutenção realizada na suspensão dianteira da X-Max. Bom, essa manutenção ela foi feita acho que já tem uns 15 dias, eu não sei. Eu não sei quando vocês vão ver esse vídeo. Mas enfim, eu já rodei acho que uns 1.000 quilômetros, entre 800 e 1.000 quilômetros. Então já deu para sentir bem se houve melhora. Então vamos lá, vou explicar primeiro o que foi feito, o que aconteceu. Assim que eu peguei a moto, eu comecei a sentir que em pequenas imperfeições a moto batia seco, né, na dianteira, suspensão dianteira. E também comecei a perceber que o pneu dianteiro ele dançava, parecia que a frente estava meio boba, com o guidão meio solto, não sei. É essa a sensação que eu tinha. E comecei a pesquisar e eu vi que muitas pessoas tiveram o mesmo problema. O que eu fiz? Na primeira revisão, eu já acionei a Yamaha informando o que estava acontecendo e que havia um problema com a suspensão dianteira. Então, nesse primeiro contato, a Yamaha não deu muita atenção, não acionou a garantia e informou que scooter era assim mesmo. Bom, eu tenho mais de 10 anos de motociclismo e eu sei que não é. Aí o que eu fiz? Eu insisti, né, e continuei pesquisando na internet. E aí começaram a aparecer alguns vídeos de pessoas que tiveram o mesmo problema, que algumas optaram por fazer externo, outras por fazer na Yamaha, e a Yamaha cobriu, né, a substituição do óleo. Por quê? Porque estava baixo. Né? Foi identificado que o óleo estava baixo. Bom, acionei novamente a Yamaha, né? Demorou aí uma semaninha para ter um retorno. E o retorno que eu tive foi o seguinte, que a Yamaha cobriria a manutenção desde que fosse constatado o óleo baixo, né, na suspensão, desde que fosse constatado um problema. E que se não fosse constatado, se estivesse dentro da tolerância essa que a Yamaha nunca divulgou para mim, né, eu teria que pagar R$180 de mão de obra de ter desmontado a suspensão dianteira. Eu concordei, né, afinal de contas, é a minha primeira scooter, mas eu já andei em outras. Enfim, o serviço foi realizado na Nobre de Mogi das Cruzes, eu acompanhei todo o serviço. De fato, o óleo da suspensão estava baixo, estava aproximadamente 190 ml em uma e próximo de 200 no outro, enquanto deveria ter 235. Estava num aspecto bem feio, para falar a verdade, para uma moto que estava com 2.000 quilômetros naquele momento, 2.500 quilômetros naquele momento. O óleo foi substituído e foi colocado um óleo Yamalube 10W. Eu nem sabia que existia, exclusivo para suspensão dianteira. Eu nem sabia que existia esse óleo, né? Eu estava pensando, na verdade eu descobri que existia esse óleo na semana em que eu ia levar a moto. Tanto é que eu estava buscando e eu ia comprar um fork oil da Motul, né, 10W, para colocar, que outras pessoas colocaram, fizeram a manutenção lá na IBMM, eu acho, que é a do China, e ele colocou o fork oil 10W. Beleza, quando eu saí da manutenção, né, eu senti a moto já melhor. Mas é aquele negócio, né, tem a questão do efeito placebo e tudo mais. No decorrer desses 1.000 quilômetros, eu fui me adaptando mais com a moto, né, pegando aí características que são de scooter, descobrindo algumas informações novas. Porém,
no que diz respeito à manutenção, né? A manutenção foi bem feita, eu acompanhei, foi tudo torqueado, tem vídeo aí, vou deixar aí para vocês acompanharem. No início parecia tudo bem, tudo certo. Aí não sei se passou, eu acredito que tenha sido um efeito placebo, tá? De início, assim, porque a moto ficou mais firme realmente, né? O que eu não dei atenção é que o óleo não tinha sentado totalmente, né? A moto não tinha ficado ainda parada por muito tempo, para depois eu pegar e andar novamente. Bom, nesse período eu fiquei 10 dias em casa, né? Trabalhando de casa por conta da pandemia. E quando eu peguei a moto, ela está um pouco melhor do que estava antes, mas está muito próximo. Então, não foi algo que fez tanta diferença, tá? Não fez tanta diferença. Ela parou um pouco de bater, sim, tá? Mas ainda bate. E ainda com relação à suspensão, talvez para o nosso asfalto, para a nossa realidade aqui Brasil, um óleo 15W seja o ideal e o indicado. Que ela vai ficar menos flexível, né? E ela vai segurar um pouco mais. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que aí pode ter relação, tá? Com relação à suspensão, ela melhorou um pouco. Ela não bate mais tão seco. E por que eu falei que eu fui descobrindo algumas informações a mais aí de scooter, né? Eu vi algumas pessoas e alguns vídeos, né? Um deles de um cara bem famoso aí, o Léo Daniel, que vende algumas coisas no Mercado Livre, né? Tem uma loja virtual, vende bastante coisa para scooter. E ele dando uma dica que para mim fez todo sentido, né? Que o fato da moto ter um motor traseiro, isso não justifica, tá? A frente boba. Mas que o fato da moto ter um motor traseiro e o centro de gravidade ficar bem deslocado, a frente dela realmente é uma frente que é bem leve, né? E bem estável, inclusive. Por que eu estou falando isso? Porque essa sensação de frente boba, né, por eu ser pesado também, pode não ser um problema de suspensão. Podem ser dois pontos aí. Um muito mais gritante, né? Ou o fator peso, realmente, né? E o fato das nossas estradas das nossas ruas serem ruins, né? Ou um pneu desbalanceado. Então, assim, dentre o que eu posso controlar, eu tenho a questão de verificar o balanceamento desse pneu. Acontece que eu já coloquei a vacina de pneu. E aí, se vocês puderem me orientar, né? Porque eu, sinceramente, não sei. Se eu for fazer um balanceamento hoje com esse fluido dentro do pneu, se isso vai interferir. Tá? Eu sei que, do meu ponto de vista, eu acho que interfere, tá? Mas esse selante ele não desbalanceia. Não desbalanceia mesmo, tá? Depois que você começa a rodar, né, que o fluido se espalha aí no pneu, você não perde balanceamento. Mas eu acredito que tenha que ter um balanceamento antes de aplicar. Sabe por quê? Porque o fluido, quando o pneu, quando a roda para, né, o fluido tende a se deslocar para a parte de baixo do pneu. E na hora que eu for fazer um balanceamento, isso vai ter interferência. Isso vai ter interferência, e por mais que ele acerte um balanceamento naquele momento ali, pode ser que eu tenha problema depois, que ele desbalanceie depois, né? Então, esse é um ponto. Um outro ponto que eu ouvi, né, com relação à qualidade desse pneu Dunlop que vem na moto. Que não é o japonês, que é o, não sei, eu acho que Taiwan, não sei. Tá? Sinceramente, eu desconheço. Não sei se realmente tem diferença. O que eu sei é que é uma teoria que também faz sentido, né? Que o pneu, depois que ele esquenta, ele cria bastante aderência, mas enquanto ele está frio,
Ele parece um, ele parece um pedaço de plástico arrastando no asfalto, de tão pouca aderência que ele tem, né? Algumas pessoas, inclusive, já passaram alguns sustos com esse pneu. Só que esse, como eu falei, o que dá para controlar, o que daria para controlar, era a questão do balanceamento, né? Eu não vou colocar meu pneu agora no balanceamento, porque ele tem um componente dentro que a hora que o pneu estiver parado, ele vai fazer peso por conta da gravidade na parte de baixo do pneu, não vai dar balanceamento. Eu não vou trocar um pneu novo, né? Só para explicar porque eu estou falando essa questão do pneu, teve gente que já colocou um Michelin, tirou o pneu novo e colocou um Michelin. Para mim não é viável, né? Cada um sabe o que faz, mas para mim não é viável tirar um pneu novo e colocar um outro, gastar 350, 400 reais num pneu, sendo que eu tenho um novo para rodar. Então, assim, por enquanto, eu vou conviver, não vou mais acionar a Yamaha, é um desgaste que eu acho bem chato, né? E eu vendo lá o mecânico, apesar dele ser muito bom, a gente percebe que muita coisa o cara tá aprendendo ali na hora, porque é uma moto nova aqui, é novidade aqui. E vai que acontece alguma coisa, apesar de estar dentro da Yamaha, né? Enfim, eles têm que se arcar com as manutenções da garantia e tudo mais. Mas a questão aí é a minha segurança, né? A questão aí é a minha segurança, né? Vai que faz alguma coisa aí no meio do caminho, cai um parafuso, eu sou bem cismado com essas coisas. Então, né, o que vai acontecer? Eu vou rodar aí até gastar esse pneu. E vamos ver se com o desgaste do pneu natural aí há uma melhora, né? Com relação a isso. O óleo é novo, está no nível certo e continua batendo. Talvez seja o caso de colocar um 15W, não sei. Mas enfim, o fato é que não vou acionar mais garantia e também não vou mexer por conta, porque eu acho uma puta de uma sacanagem fazer isso. Enfim, respondendo aí o título do vídeo. Houve uma leve melhora, saiu de uma nota 6 para uma nota 7, vai. Foi bem leve mesmo. Tá só andando no dia a dia para perceber essa melhora. Tá, e vale a pena? Aí depende. Eu pego mais... um dos motivos que eu não vou mais mexer com isso, com essa questão da suspensão, não agora, né? Talvez mais para frente aí, é o fato de eu pegar muito mais rodovia, né? E não pegar trechos tão acidentados. Talvez isso pudesse me incomodar mais em uma outra situação de uso. Hoje não me incomoda tanto. Tá certo? Então é isso. Se você acha que deve fazer aí, acione a garantia e faça. Você vai sentir uma ligeira melhora. Talvez essa ligeira melhora que eu senti também seja o fato de eu não pegar asfalto tão acidentado, né? Para uma pessoa que pega um asfalto mais acidentado, talvez ela sinta mais diferença. Então é muito de sensibilidade do piloto, né? Tá certo? Então é isso. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, me seguir lá no Instagram. Não esqueça do Instagram, hein, gente? @papo de caranga. Beleza, então? Obrigado e até o próximo vídeo.